Bom, vamos lá. Então são conceitos, né, que estão no roteirinho. E a luminância, né, ela pode ser ruim, né, e é uma coisa que a gente precisa observar na hora de fazer o dimensionamento. Por quê? Se a gente tem um ambiente muito claro, ou um ambiente que você tem, por exemplo, espelho, algo assim, né, isso, a luz vai bater ali, vai incidir ali naquela superfície e ela vai refletir. E isso pode causar ofuscamento. Tá? Então, a forma como a gente vai instalar as luminárias precisa levar em consideração também o que você tem no ambiente. Tá? A ideia de projetar um sistema de iluminação é você conseguir dimensionar adequadamente as fontes de luz para que tenha um nível de iluminância desejado, tá? Que não cause ofuscamento, então ele tem que ser agradável à vista, né? E tem que trazer um conforto para quem está no ambiente. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, se a gente pega a norma, essa aqui já é a 8995, que é a que está vigente. O que a gente precisa considerar para o dimensionamento de sistema de iluminação? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem é que identificar o ambiente, né, e o tipo de atividade que é realizada ali. Tá? É diferente, por exemplo, se eu tenho um galpão lá de depósito, né, que eu só vou deixar material ali, é diferente o nível de iluminância que eu preciso ali de, por exemplo, o setor produtivo, né, uma área de produção ou uma área de inspeção de qualidade. Tá? Então, o que a norma traz são recomendações de níveis de iluminância média, né, para a superfície de trabalho para determinadas atividades. Ok? Além do nível de iluminação que a gente precisa ter, tem outros dois conceitos que são muito importantes, que tratam da reprodução de cores. Então, o primeiro deles é a temperatura de cor. A gente tem, acho que nesse não tem a escalinha, a gente tem lâmpadas quentes e lâmpadas frias. Então, eu tinha uma escala aqui, deixa eu achar. Aqui é algo por aqui, ó. Tá? Esse material da Osram, por isso que aparece tudo com os modelos deles aqui. Então, essa aqui é a escala de temperatura de cor. Observe que a gente tem lâmpadas mais quentes, aqui é um pouco... é o inverso, né? Quando a gente fala em lâmpada quente, a temperatura de cor é menor. Tá? O quente se refere à cor e não à temperatura em si. Então, uma lâmpada quente, ela vai ser mais amarelada, mais avermelhada. Tá? Que a ideia é que seja um ambiente, ser utilizado num ambiente para que ele fique mais aconchegante, por exemplo, uma sala de estar. Né? Então você vai colocar um ambiente dentro da tua casa para você poder relaxar, você não vai colocar uma luz branca, você vai colocar uma luz mais amarelada, uma luz mais quente, que ela traz uma sensação, né, de conforto. E aí entram aspectos psicofísico, psicológico, alguma coisa assim, né, da resposta do organismo àquela cor de lâmpada. Tá? Num ambiente de trabalho, de estudo, a gente já vai utilizar lâmpadas frias, que são lâmpadas que têm uma temperatura maior de cor. Né? E elas são chamadas de lâmpadas frias porque elas tendem a ser mais brancas, mais azuladas, porque elas trazem uma sensação maior de atividade. Então, a resposta do organismo é nesse sentido. E aí, na hora de definir a lâmpada que a gente vai utilizar, uma das coisas que a gente precisa ver é justamente a temperatura de cor. Se eu vou
dimensionar um sistema de iluminação para um ambiente de trabalho, eu vou buscar lâmpadas mais frias, né, que são mais estimulantes. Eu vou dimensionar um sistema de iluminação para uma área mais de repouso, para uma área de convivência, por exemplo, eu vou pegar lâmpadas mais quentes, que é para trazer uma sensação maior de aconchego. Ok? E outra característica de lâmpadas com relação à cor é o chamado índice de reprodução de cores. Então, toda lâmpada, né, toda luminária, tem lá um índice de reprodução de cores. O que esse índice define? É o quanto essa lâmpada... Bom dia, filho. Ela é capaz de não afetar, vamos dizer assim, a percepção de cores que a gente tem. Sempre que a gente tem um sistema de iluminação artificial, a luz, quando incide nos corpos que a gente tem no ambiente, ela vai refletir, né? E é essa reflexão que a gente percebe visualmente. E algumas lâmpadas distorcem a cor que você percebe, que a gente percebe. Né? Vocês já devem ter brincado com isso, dependendo da lâmpada que você tem, você vê que o vermelho não fica tão vermelho, ele fica um pouco laranja, o azul fica um pouco mais para roxo, dependendo fica um pouco mais preto. Né? A percepção de cor que a gente tem muda, e a hora que você passa desse ambiente para um ambiente de iluminação natural, você vê que a cor que a gente percebe dentro do ambiente com a iluminação artificial não é a mesma que a gente tem, né, com iluminação natural. Então, o índice de reprodução de cores, ela vai dizer para a gente o quanto fiel é a reprodução de cores no ambiente com aqueles equipamentos de iluminação. Tá? Então, se o IRC ele pode ser de até 100%. Se ele for de 100%, significa que a lâmpada não distorce a percepção de cores que a gente tem. Se esse IRC é mais baixo, a gente vai começar a perceber distorções na representação, na percepção de cores. Então, existem atividades, por exemplo, atividades gráficas, que você não pode utilizar equipamentos que tenham baixo IRC. Senão você pede lá para o cara imprimir. Imagina nessa época de eleição, você manda o cara imprimir lá o santinho e você é de um partido, né, que usa a cor vermelha, e aí a hora que o cara imprime teu santinho, né, o ambiente dele é mal iluminado e o santinho sai laranja, né? Ou você é de um partido azul e o santinho sai verde, né? Então existem atividades que você precisa ter uma reprodução de cores muito fiel. Existem outros que isso não vai fazer muita diferença, tá? Mas são critérios que a gente precisa analisar também, tá? Os fatores que a gente tem de utilização e de depreciação. O fator de utilização é basicamente o quanto da irradiação, né, do fluxo da lâmpada a gente consegue aproveitar na nossa superfície de trabalho. Então a lâmpada ela vai fornecer um fluxo luminoso de alguns lúmenes. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Vou até com uma lâmpada aqui. Fluxo luminoso 938 lúmenes. Então tá aqui, essa aqui é uma lâmpada aqui, tá meio sujinha, é uma lâmpada de LED. Ela fala aqui que algumas informações. Ela tem uma lâmpada de 11 watts e tem um fluxo luminoso de 938 lúmenes. Um índice de reprodução de cor de 80%. Então não é muito boa a reprodução de cor dessa lâmpada, né? Mas vamos lá. O fluxo luminoso de 938 lúmenes, nem todo ele vai ser direcionado à superfície de trabalho, né? Uma parte desse
fluxo ele vai se perder. Então, de acordo com a luminária que a gente instala, né, com o refletor que a gente instala, isso pode se espalhar mais ou menos. O fator de utilização dá para a gente, então, a relação do que chega na nossa superfície de trabalho com relação ao fluxo que é emitido pela lâmpada. Tá? Não vai existir 100% de aproveitamento. Tá? Vocês podem ver, por mais que uma lâmpada seja direcionada, vocês vão ver que existe um clareamento, uma iluminação de áreas próximas ali ao foco da lâmpada. Não fica só ali onde está focado. Então a gente nunca vai ter um fator de utilização de 100%. Além do tipo de luminária, esse fator de utilização depende, por exemplo, das dimensões e das cores que a gente tem no ambiente. Tá? Se a gente tem um ambiente mais claro, a irradiação que é direcionada, por exemplo, para teto ou para parede, ela vai ser refletida na maior parte e vai acabar incidindo sobre o nosso plano de trabalho. Já no ambiente mais escuro, uma boa parte dessa radiação ela vai ficar na superfície, ela não vai ser refletida. Então a gente tem um nível de aproveitamento, um fator de utilização menor, né, da lâmpada em ambientes escuros. E o fator de depreciação se dá por conta do desgaste, né, do equipamento de iluminação. E tem a ver com manutenção, né? Precisa de limpeza, precisa de algumas atividades para manter esse, ou para diminuir o nível de depreciação das luminárias. Então, na hora que a gente vai escolher a nossa lâmpada, a gente pode, né, a gente encontra uma infinidade de tipos de lâmpada. As incandescentes já não tem mais, talvez vocês encontrem em algum mercadinho, alguma coisa por aí, mas não se utilizam mais lâmpadas incandescentes, tá? Isso veio sendo tirado progressivamente até 2007, elas foram totalmente retiradas do mercado brasileiro. Então a gente tem lâmpadas fluorescentes, que podem ser aquelas tubulares, né, ou as compactas, que é bastante utilizada ainda hoje em dia, né, as lâmpadas a vapor, né, que são as lâmpadas de descarga, que pode ser vapor de mercúrio, vapor metálico, lâmpadas de sódio e lâmpadas de luz mista. Essas lâmpadas são mais voltadas para a iluminação industrial, tá? E hoje o que vem ganhando espaço são as lâmpadas de LED, né? As luminárias de LED, que até nos setores industriais hoje tem equipamentos LED muito potentes e que vêm sendo utilizados. Lógico que o preço ainda é bem mais caro, né, do que outros tipos de lâmpada, mas vem ganhando espaço isso aí, principalmente por conta da baixa manutenção, né, e da longa vida útil que esses equipamentos apresentam. Ok? Bom, posto isso, nós vamos passar para os cálculos de iluminação. A gente precisa ter definir aí algumas características do ambiente e ter, né, pré-conhecimento do que nós vamos realizar naquele ambiente para poder fazer o dimensionamento, tá? Então, ao invés, a primeira coisa, a gente precisa... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um roteirinho aqui, ó. Fiz ele editável, depois eu coloco para vocês lá. Que é o mesmo que está aí no final do roteiro, que é uma tabelinha para a gente acompanhar e anotando, né, e fazendo as contas e acompanhando o dimensionamento do sistema de iluminação. Vamos lá. Então, no exemplo está aqui, ó. Pretende-se iluminar um galpão da área de montagem de uma pequena indústria. Tá? Então, tá aqui. A
A gente pretende iluminar um galpão para área de montagem. Pô, qual é a iluminância que a gente precisa nesse local? Então nós vamos procurar na norma, tá? Então por questões de atualização, a gente não vai utilizar o que está aqui no roteirinho, tá? Eu preciso atualizar isso aqui, só que eu não vou conseguir colocar em tabelinha do jeito que está aqui. Só para vocês terem uma ideia, na norma, ó, começa aqui, essa aqui é a primeira página. Então, vem lá definidos os tipos de ambiente, né? As áreas que a gente tem na edificação e a iluminância recomendada. Alguns valores mudaram, alguns valores não mudaram, tá? É que aqui a gente tem mais específico, né, essa definição, mais específica essa definição da iluminância. Antes o que a gente tinha na norma era exatamente o que está no roteiro aqui. Tá? Então, ó, um depósito, uma circulação, uma garagem, residência, era desse jeito. Então, era uma definição em forma geral. Hoje, a norma traz uma definição detalhada. Ó. Então, áreas gerais da edificação. Então, tem aqui todas as áreas que a gente pode ter numa edificação. Edificações na agricultura. Então, a gente tem a definição do nível de iluminância ali para áreas... Deixa eu abrir o que eu tenho aqui. Tolkien inspirou. Tá? Então, para áreas na agricultura, para padaria, para instalações, né, fábricas de cimento, instalações de indústria cerâmica e de vidro, indústria de borracha. Então, deu para perceber que tem agora um detalhamento bem maior. Tá? A fabricação de cabos e fios, né? Então, e aí dentro das indústrias, cada parte que a gente pode encontrar ali. Então, se é montagem, é uma montagem mais bruta, uma montagem que não exige não exige tanto da iluminação. Deixa eu ver, ó. Aqui só fala que é um galpão da área de montagem de uma pequena indústria. Não define o tipo, né, da indústria. Então vamos lá, indústria de alimentos, fundição, tá vendo? Cabeleireiro, fabricação de joias. E aí dentro de cada atividade a gente tem a necessidade aí de um nível de iluminância. A indústria de couro, processamento de metal. Então a gente tem um monte de definições aí. Vamos pegar uma aqui só para a gente... Aqui, ó, a indústria têxtil, que é inclusive o que vocês vão ter lá como trabalho. Vamos achar um tipo que é escritórios, varejo, restaurante. Então, cada local tem um nível de iluminância que é desejado. Vamos pegar um aqui. Subestação. Aqui, vamos considerar que é um processamento de metal. Tá? Nós estamos numa área de montagem média. Beleza? Então é isso que a gente vai considerar aqui. A gente precisa de ter um nível de iluminância aqui de 300 lux. Tá? Então essa primeira coluna aqui traz para a gente o nível de iluminância. E a reprodução, acho que isso é reprodução de cores, né? Deixa eu só confirmar aqui, para não falar bobagem. Isso, ó. Então RA é o índice de reprodução de cor mínimo. Então a gente tem aqui um nível de iluminância de 300 lux
E a gente precisa de pelo menos 80% de IRC. Tá? Então, as lâmpadas que nós vamos utilizar tem que ter um IRC maior ou igual a 80%. Isso expirou, então depois eu acesso de novo. Então a gente vai anotar isso aqui. Vamos lá. Cadê? Iluminância planejada. 300 lux, né? Ixi, tá pequeno. Deixa eu aumentar aqui assim. Não fica tão pequenininho. Então, a iluminância planejada é de 300 lux, que é o que a gente tem definido aqui na norma. O IRC é de 80%, então nós vamos deixar já isso definido aqui. IRC 80%. Bom, então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Ixi, Maria, quanta coisa aberta. Tá bom. Então, determinar os objetivos da iluminação e o que a gente vai precisar, então. Já vimos lá na norma a iluminância média, né? E o índice de reprodução de cores que a gente precisa. E aí nós vamos precisar agora das dimensões do local. Então, altura, largura, tom de cor que a gente tem nas superfícies, tá? Isso tudo a gente vai precisar anotar lá no nosso roteirinho, na nossa folhinha. Então tem aqui, ó, comprimento 18 metros, largura 8 metros e pé direito de 5 metros. Então nós vamos anotar isso aqui, 18, 8 e 5. Isso aqui é a área. Aqui o pé direito, 5 metros. Tá? E aí nós vamos começar a calcular, então, as características do ambiente. Tá? Nós vamos calcular esse fator K, que é chamado de fator do local. Observa que ele depende das características do ambiente, o comprimento, a largura e o que eles chamam de pé direito útil. Tá? O pé direito útil, deixa eu ver se tem mais. É a distância entre a fonte luminosa, tá aqui, ó. Então, a distância que a gente tem da luminária para o plano de trabalho. Se a gente vai instalar essa luminária diretamente no teto, e considerando aí que a nossa mesa, vamos supor, tem 70 centímetros de altura, né? A distância que eu tenho entre o teto e a minha superfície, né, a minha mesa, é o meu pé direito útil. Em galpões industriais, é comum, como eles são muito altos, se utilizar pendentes, né? Então, em vez de você colocar as tuas luminárias lá no teto, você coloca pendentes para baixar elas e trazer elas para mais perto do plano de trabalho. Tá? Isso vai fazer com que se reduza o número de luminárias que são necessárias, já que essa proximidade vai fazer com que mais fluxo luminoso chegue na superfície. Só tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente baixa demais essas luminárias, dependendo do ângulo de abertura que a gente tem nela, nós não vamos conseguir espalhar esse fluxo de maneira uniforme. Tá? Então, é um cuidado que precisa ter. Vamos lá. Então, a área que a gente tem de trabalho, 18 vezes 8. Agora nós vamos precisar da calculadora.
aqui 18 vezes 8, isso vai dar 144 metros quadrados. O pé direito que a gente tem, vamos lá, acho que não tem muita informação aqui, né? O pé direito que a gente tem é de 5 metros, vamos considerar aí que nós vamos instalar essa luminária no teto, então sobreposta no teto, né, diretamente encostada lá no teto, e que a altura do nosso plano de trabalho é de 1 metro. Beleza? Se é assim, a gente tem que o pé direito útil vai ser de 5 metros, que é a altura onde a gente vai instalar a luminária, menos 1 metro, que é a altura do plano de trabalho, o que dá 4 metros de pé direito útil. E agora a gente consegue calcular então o índice do local. Isso é igual a vezes B, então comprimento vezes largura, que é a nossa área, ou seja, 144, dividido por 4, que multiplica 18 mais 8 dá 26. Então essa é a conta que a gente vai fazer. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Então o que a gente vai ter aqui é 144 dividido por 4, que multiplica 18 mais 8. Isso aqui vai dar 26 vezes 4, 104. Então a gente tem 144 dividido por 104, que dá 1,385. 1,385. Então esse é o índice do local que a gente tem, beleza? Próximo passo, escolher o tipo de luminária. Então a gente precisa, na hora de escolher, ver o fluxo luminoso que essa luminária fornece, então quanto que ela consegue emitir de radiação, a eficiência luminosa, porque às vezes uma lâmpada ela tem um fluxo luminoso maior, só que ela consome muito mais potência elétrica. Então a gente precisa analisar a relação de lumens por watts. Então quantos lumens essa lâmpada fornece por cada watt que ela consome. Tá? A temperatura de cor, que a gente precisa, no nosso caso, ter uma luz fria, né? Uma luz mais branca, que nós estamos colocando isso num ambiente de trabalho, então é preciso procurar por lâmpadas mais frias. Tá? O IRC, que é o índice de reprodução de cores, que a gente precisa ter pelo menos 80%. Então aí com essas informações nós vamos nos catálogos para procurar o tipo de luminária aí para utilizar. Tá? Deixa eu ver. Aqui não tem. Deixa eu ver onde está o catálogo de lâmpadas. Então nós vamos precisar de um catálogo de... Mas eu não sei se vai ter aqui. Tem aqui, ó. Então a gente tem aqui esse aqui então a gente tem as curvas fotométricas indicando como é distribuída a radiação por essa lâmpada. Ih, só tem isso de informação aqui. Não serve, vou procurar outra coisa. Vou fechar um pouco de coisa aqui, tá pesado.
Não tem um catálogo aqui. Vamos procurar na internet. Catálogo lâmpadas. Eu vou colocar aqui lâmpadas fluorescentes, que é para a gente poder aproveitar as informações que tem lá no roteiro das luminárias, tá? Então tá aqui, ó, vamos pegar. Vamos, computador, vamos. É devagarzinho. Sim, mas deixa eu ver. Então a gente tem ó, nos catálogos ó, todas as informações. Deixa eu só ver o que tem de luminária aqui no roteiro, que eu também não lembro. Lâmpada de 16, de 32 e de 40 watts. Eu vou pegar uma lâmpada de 32 watts. Vamos achar aqui. Ah não, vamos usar essa aqui mesmo, né? Tá aqui no lugar. Então a gente tem aqui essa lâmpada, ó, uma potência de, pegar essa aqui. Vamos pegar esse modelo aqui, ó. O que a gente precisa observar? Então, quando eu falei para vocês da eficiência luminosa, ó, observa que o fluxo luminoso desse primeiro modelo aqui é de 2.700 lumens, tá? Para 40 watts. A outra tem um fluxo de 2.500 lumens para 40 watts. Tá? Então a gente tem aqui uma lâmpada mais eficiente. Isso aqui não serve, né? Mas mais eficiente que a outra. Muda a temperatura de cor. Então uma é um pouco mais fria do que a outra. Só que essa aqui não vai servir para a gente por conta do IRC dela, é de 70 a 79. A gente precisa uma que tem pelo menos 80 de IRC. Vamos procurar de novo. E essa busca pelas lâmpadas vocês vão passar, tá? Na hora de fazer o projeto. A gente precisa... Deixa esse aqui bem baixo. Aqui, ó. Vamos usar de 32 watts, ó. A gente tem aqui uma lâmpada de 32 watts. Ela tem um fluxo luminoso de 2.700 lumens, então é melhor até do que aquelas outras. Consome menos potência e tem o mesmo fluxo luminoso. Uma temperatura de cor de 4.000 Kelvin. Tá, vamos pegar a de baixo, que é de 5.000 Kelvin, né? É mais fria, já que é para um ambiente industrial. Então, cai um pouco o fluxo luminoso, mas a gente tem uma temperatura de cor mais adequada. Índice de reprodução de cores de 80 a 89%, né? E aí os dados físicos da lâmpada, né? Tipo de soquete, o diâmetro dela e o comprimento. Então a gente precisa olhar tudo isso, tá? Então a relação entre o fluxo luminoso e a potência, a temperatura de cor e o índice de reprodução de cores. Então nós vamos utilizar aqui essa luminária, né, essa lâmpada, no nosso trabalho. Cadê? Que tipo de lâmpada? Então,
o fluxo luminoso de cada lâmpada, 2.600 lumens. Aqui nós vamos anotando isso, 2.600 lumens. Lâmpadas por luminária. Então a gente precisa ver, né, definir um tipo de luminária, mas como a gente está usando essa lâmpada de 32 watts, eu vou usar essa luminária que tem aqui, tá? Ela é uma luminária para duas lâmpadas de 32 watts. A ideia é vocês procurarem também nos catálogos, então do mesmo jeito que a gente abriu aqui o catálogo de lâmpadas, vocês vão ver que tem catálogos de luminária, alguns são juntos, e fornecem a luminária já diz, ó, você pode usar isso com tal tipo de lâmpada, tá? A parte de reatores. Acho que não vai estar aqui. Não está aqui, mas não tem modelo de reator. Como é lâmpada fluorescente, a gente precisa de reator. Não está aqui o capítulo de reatores. Bom, vamos lá. Então a gente vai usar essa luminária aqui. Tá? Para duas lâmpadas de 32 watts. Então, lâmpadas por luminária, duas. Ok? A gente precisa definir também. Vamos seguir o roteiro, né? Então tá lá, já escolhemos a nossa lâmpada. Determinar o fator de utilização. Então isso aqui tem a ver com as cores do ambiente. Então se é uma superfície mais clara, né, branca, tem um fator de utilização maior, significa que ela reflete mais a luz. Né? Uma superfície clara a gente considera como 5, uma superfície média 3 e uma superfície escura 1. Então a gente vai considerar 3 valores para o nosso ambiente. Então pensando na cor do teto, na cor das paredes e na cor do chão. Vamos considerar, né, já que não tem essa informação lá, vamos considerar que para o teto é branco, as paredes são brancas e o chão é escuro. Opa. A parede clara, pode deixar assim. E o chão é escuro. Tá? Então, aqui é branco, aqui é claro e o chão é escuro. Tá? Então, nessa ordem, ó, 751 vai formar o coeficiente de reflexão que a gente tem. Onde a gente vai aplicar isso? No catálogo da luminária. Tá? Nas informações da luminária. Tá? Falta aqui, fator de depreciação. Fator de depreciação é uma tabelinha aqui, ó, em que a gente tem se o ambiente é limpo, normal ou sujo. Então, se é um laboratório, por exemplo, é um ambiente que tem que ser limpo. Né? Num ambiente de fabricação, é um ambiente normal. Um ambiente de oficina, por exemplo, já é um ambiente mais sujo. Tá? Esse limpo, normal e sujo tem a ver com a quantidade de pó, por exemplo, que a gente tem no ambiente, que é o que vai afetar o equipamento de iluminação. Tá? E o período de manutenção. Então, a cada quantas horas nós vamos realizar a manutenção nessas luminárias, né? Fazer uma limpeza, fazer um ajuste. Né? Então, vamos considerar aí que a gente é bastante Caxias, né? E a cada 2.500 horas de utilização nós vamos revisar esses equipamentos. E nós estamos trabalhando no ambiente normal. Então, nosso fator de depreciação vai ser de 0,91. Então, aparece aqui, 0,91. Ok? Aqui faltou tonalidade de cor. Isso é em Kelvin, não é em lux. Tá bom, dá para
entender que é um K. Isso está em 5.000 Kelvin. O fator de depreciação está aqui. Seguindo. Então, nós vamos agora calcular o fluxo total que vai ser necessário. Como é que a gente calcula esse fluxo? Nós vamos pegar a iluminância média, multiplicar pela área da superfície de trabalho, no caso, o nosso galpão todo, dividir isso pelo fator de utilização e pelo fator de depreciação. Tá? O fator de utilização nós vamos tirar dessa tabelinha que tem aqui, ó. Então, de acordo com o índice do recinto e com o índice K, que a gente já calculou aqui, ó, nós vamos encontrar o fator de utilização. Então, a gente tem um índice do recinto de 1,385 e o nosso o nível de refletância, né, 751, que é o que é formado lá pelas cores, né, de teto, parede e chão. Então a gente procura aqui na tabela 1,385, está mais perto aqui 1,25, né? Não, 1,5. Mas vamos ser conservador, vamos olhar para 1,25. Então, o cruzamento que a gente tem aqui, ó, dessa informação do ambiente com o índice do local, dá para a gente o fator de utilização da luminária. No caso aqui, 0,43. Deixa eu ver se tem algum lugar para colocar isso aqui. Vai aparecer aqui, a gente já calcula. Eficiência da luminária. A gente já joga aqui direto, tá? Não vai... Aquela tabela já dá a informação direta, não precisa passar por essas etapas aqui. Existem alguns cálculos, alguns procedimentos que a gente calcula a eficiência da luminária, a eficiência do ambiente, e aí depois é que a gente coloca isso na tabela aqui. Tá? Mas como a gente já jogou lá naquela tabela considerando o ambiente, a gente já tem a resposta do fator de utilização total, tá? Que é a eficiência da luminária e do recinto. Se a gente não tiver essas informações, a gente precisa procurar lá no catálogo o valor de eficiência da luminária, calcular o valor de eficiência do recinto, para depois jogar aqui. Bom? Então vamos lá. Cadê o fluxo luminoso agora? Ele não dá aqui. Tá, a gente precisa calcular aqui ó, o fluxo total. É que no roteirinho aqui ele não dá o fluxo total. O fluxo total está aqui, ó. Tá, ele já joga direto aqui. Né? Então pode ver, ó, a iluminância. E aí ele já calcula direto o número de luminárias, a quantidade de lâmpadas que vão ser necessárias. Vamos seguir o que está no roteiro aqui, só para não... Tá? Então, o fluxo total que a gente tem é a iluminância média vezes a área, dividido pelo rendimento, né, pelo fator de utilização e pelo fator de depreciação. Só não vai dar para colocar isso aqui. Aqui já está a quantidade de lâmpada. Aí a gente joga. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar uma informação aqui, ó. Só para fluxo total.
Então, nós vamos ter aqui que o fluxo total é dado pela iluminância média, então que a gente tem aqui de 300, né? Multiplicado pela área em metros, 144, dividido pelo fator de utilização, que é de 0,43, e pelo fator de depreciação, que é de 0,91. Fazendo as contas aqui, vamos lá. Trezentos vezes 144 dividido por ponto 43 e por ponto 91. Isso vai dar 110.000, vou colocar do outro lado aqui, 110.401 lumens. Então esse lux, perdão, esse é o fluxo total que a gente precisa. Beleza? Agora, para definir a quantidade de lâmpadas, aqui é isso que ele faz diferente aqui. A quantidade de lâmpadas, nós vamos dividir esse fluxo total pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. Tá? Então, a gente vai ter aqui, para saber o número de lâmpadas, 110.401, que é o fluxo luminoso total, dividido pelo fluxo de cada lâmpada, que é de 2.600 watts. Watts não, lumens. Então, isso aqui dividido por 2.600 dá 42,4. Então, isso vai dar 42,4. O que significa que a gente precisa de pelo menos 43 lâmpadas, né? Já que não dá para pôr 0,4 lâmpadas, a gente precisa de pelo menos 43 lâmpadas para fornecer esse nível de iluminância desejado. Como cada luminária tem duas lâmpadas, né, não dá para a gente considerar 43. Então a gente precisaria de 44 lâmpadas, né, que é o número par. O número de luminárias é a quantidade de lâmpadas dividido pelo número de luminárias que vai em cada luminária. Então a gente teria aí 22 luminárias. Beleza? Essa é a quantidade mínima de luminárias que a gente precisa para a nossa instalação. Ok? Então, está definido tipo de lâmpada, o tipo de luminária, a quantidade de luminária, né? Tudo isso em função do nível de iluminância que a gente precisa e das características do ambiente. Aí a gente precisa distribuir essas luminárias no nosso ambiente. E aí é que vem a minha falta de habilidade de desenho. Vamos lá. Como é que nós vamos distribuir isso daqui? A gente tem aqui um ambiente de 18 por 8. Tá? Então, faz de conta que aqui tem 18 metros. E aqui a gente tem 8 metros, que são as dimensões lá do nosso galpão. Bom, a gente precisa distribuir essas lâmpadas da maneira mais uniforme possível aqui. Então, se são 22, a gente poderia, por exemplo, distribuir em 2 fileiras de 11. Não tem outra forma de fazer isso. Não dá para distribuir em 4 ou em 5 fileiras. Então, observa que não dá para trabalhar com 22 luminárias. Mas a gente pode aumentar a quantidade de luminárias, porque entra uma parte estética também, né? Poderia fazer algo assim. Aqui eu coloco 5, aqui 6, aqui 6 e aqui 5. Né? 4 filas, mas com quantidades diferentes de luminárias. Poder, eu posso, mas entra a questão estética, né? Fica uma coisa torta, fica tudo
aparecendo nos laboratórios lá do campus. Então a gente precisa distribuir essas luminárias de uma forma mais uniforme. Bom, eu não consigo fazer com 22, mas e se eu colocar, por exemplo, 24 luminárias? E aí eu teria, então, 4 fileiras de 6 luminárias. Pode ser uma boa. Né? Ou se eu fizer 3 fileiras com 8 luminárias. O que vai ser melhor? Bom, a gente precisa, então, olhar as dimensões que a gente tem aí da lâmpada, né? O modelo que a gente pegou era de 32 watts. O modelo que a gente pegou de lâmpada está aqui, ó. Ela tem 1,20 de comprimento. Então esse vai ser mais ou menos também o comprimento da luminária. Tá? Se ela tem 1,20, vamos imaginar, se a gente for colocar 3 filas aqui, eu vou ter 1,20, 2,40, 3,60. Eu tenho espaço suficiente aqui, né, nesses 8 metros. E eu ficaria com 8 lâmpadas aqui. Se eu for distribuir em 4 fileiras, eu passo a ter 1,20, 2,40, vai dar 4,80. Então eu tenho mais da metade do meu espaço aqui ocupado por lâmpadas. E assim, ó, no comprimento, a gente passa a ter só 6 lâmpadas. Então a gente teria uma lâmpada a cada 3 metros de distância. O que não ficaria muito legal. Então a gente teria uma boa iluminância de linha aqui, mas teria uma iluminância um pouco pior aqui. Então a distribuição precisa pensar nesses aspectos. Será que é melhor 3 fileiras com 8? Será que é melhor 4 fileiras com 6 lâmpadas? E isso fica a critério do projetista. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer é ver a proporção que tem entre o comprimento e largura e distribuir, tentar distribuir, né, colocar o número de lâmpadas aqui por fila, né, na mesma proporção, né, dessas relações. Só que a gente precisa observar também o comportamento da luminária, como é a distribuição do fluxo luminoso dessa luminária. Porque se ela tem um fluxo direcionado, no caso aqui de uma lâmpada fluorescente tubular, né, se a gente... Deixa eu tentar desenhar uma luminária aqui. Se a gente for desenhar, colocar a luminária aqui, ó, o fluxo dela vai estar muito mais nesse sentido, né, aqui para a esquerda e para a direita, do que para cima e para baixo. Então eu preciso ter mais lâmpadas aqui, é mais interessante ter um pouco mais de filas aqui, porque de assim, ó, no sentido daqui do eixo X, eu tenho uma boa distribuição de fluxo. Tá? Então como é que a gente vai fazer essa conta? Aí fica a cargo do projetista, e aí vamos supor que a gente vai colocar aqui 3 fileiras com 8 lâmpadas. Tá? Qual é a distância que a gente vai ter? A gente pega o valor do comprimento, então para ter a distância aqui, nós vamos medir a distância aqui entre uma luminária e outra. Deixa eu fazer bonitinho, né? Eu já libero vocês, gente, desculpa. Então tá aqui. A distância que a gente vai ter aqui entre uma luminária e outra, nós vamos dividir o comprimento da sala, aqui, do ambiente, pelo número de luminárias. Então, se a gente vai utilizar 8 luminárias, nós vamos ter aqui 18 dividido por 8. Isso aqui vai dar 2 e alguma coisa, né? 18 dividido por 8, 2,25. 2,25 metros. Então, entre uma luminária e outra aqui, a gente vai ter 2,25 metros. Tá? A exceção fica para as luminárias que estão mais perto aqui da parede. Então essas que ficam aqui, né, mais pertinho da parede, elas não vão ter, com relação à parede, essa mesma distância, mas metade disso. Então, a distância que a gente tem aqui, ó, dessa luminária para a parede é metade de 2,25, que dá 1,12. É 1,25 para ser mais exato.
Beleza? Então aí vocês vão ver que a hora que fizer essa conta vai dar os 18 metros. E aqui é a mesma coisa, a gente pega os 8, se nós vamos colocar 3 fileiras, a gente divide esses 8 metros por 3, que vai dar 2,67, e aí a cada 2,67 metros a gente tem uma luminária, seguindo o mesmo critério. Aqui fica mais perto aqui da parede, essa distância, lógico, né, no comprimento aqui, ela é medida em relação ao centro da luminária, tá? Então a gente tem aqui, entre uma luminária e outra, ficou meio bagunçado aqui o desenho, mas entre uma luminária e outra, vamos supor aqui, né? Faz de conta que está alinhado, tá? Então entre uma luminária e outra aqui a gente tem 2,67 metros, 2,67 metros, e da primeira luminária aqui para a parede a gente tem metade disso, que dá 1,33 metros. Beleza? E aí a gente faz a distribuição dessas luminárias aí bonitinho. Tá joia? O cálculo de verificação que ele fala aqui é porque uma coisa, quando a gente fez o dimensionamento, nós vemos que precisaria de 22 luminárias. Só que na hora de instalar nós estamos colocando 24. Então a gente faz o processo inverso do cálculo. Ao invés de vir dimensionando e vendo quantas luminárias a gente precisa, a gente tem agora a quantidade de luminárias. Esse aqui é do projeto. A gente tem aqui a quantidade de luminárias, tá? E aí nós vamos voltando. Então a gente conhece a quantidade de luminárias, a gente tem o fluxo de cada uma delas, né? Multiplica isso, então, o número de luminárias pelo fluxo de cada luminária, e nós vamos ter um fluxo total. Tá? Tenho o fluxo total, conheço os fatores de utilização e depreciação, conheço as dimensões do ambiente, eu vou então calcular a iluminância média que eu vou ter efetivamente com esse sistema de iluminação. Tá? Então aqui no nosso caso ficaria, no cálculo de verificação, cadê o nível de são 5.200 lumens por luminária, então a gente ficaria com 5.200 vezes 24, que é a quantidade de luminária que a gente tem. Esse é o fluxo total que nós vamos ter, ó. Ao invés de 110 mil lumens, a gente tem 124.800, tá? Multiplico isso pelo fator de utilização, multiplico isso pelo fator de depreciação e divido isso pela área do ambiente. Então, ao invés de ter 300 lux de iluminância, nós vamos ter aí uma iluminância média de 339. Está próximo ao que é recomendado pela norma, né? Não está exagerado, é sempre bom ter uma iluminância um pouco maior, porque com a utilização, esses equipamentos, né, vão perdendo a vida útil, vão perdendo eficiência, tá? Então ficou bonitinho o nosso sistema de iluminação. E aí faz a distribuição aqui, tá? Feito. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Não? Atrasei vocês aí, né? Não vai dar tempo de fazer lanchinho hoje. Tudo bem? Então é isso. Eu deixei já lá no Moodle o roteirinho por projeto e a planta abaixo da instalação, tá? Se vocês puderem dar uma olhada lá depois, se tiver alguma dúvida, vocês me avisam.